Tem aquele camarada lá, esqueci o nome dele. Não, e essa música é bem marcante, né? Ela é bem marcante. A gente ouve em filmes, em coisas, às vezes, aqueles filmes mudo, né? Tem Que só tem, às vezes, a expressão daquele artista, não e tem ela é fala. muito forte, porque ela conta uma história, um tipo de uma peregrinação, né? Eu sinto uma caminhada para algum lugar, assim, atravessando dificuldades, mas caminhando, né? E tem aquele camarada lá em João Pessoa que ele atravessa o rio tocando bolero de Ravel no barquinho, coisa e tal. Então essa peça veio para realmente de uma forma marcante, veio para ficar. E ela deu um espaço generoso para o saxofone, que até então ele estava ali limado, deixa esse né? cara pra lá. Boicotado. No caso, o bolero, ele tem uma expressão, digamos assim, mais original. Se ele for tocado no sax, é outra história? O bolero de Ravel, se não for tocado no saxofone, enquanto peça, né, escrito lá pelo Ravel, talvez não faça tão sentido. Depois entram lá os trombones que expõem, né, no decorrer da peça, trombone que expõe, coisa e tal, tem... né? Mas a exposição inicial do tema é feita com o saxofone. Saxofone soprano, saxofone tenor, depois sax alto. Então fica ali brincando no naipe de saxofones e expondo o tema. E aquele ritmo, né? Show. Né? O tempo todo, enquanto a música tá rolando. Né? Que maravilha. Rola um pedacinho no sax? De qual? Bolero de Ravel no sax. Eu toquei lá. Ele tocou agora. Não, mas não foi no clarinete? Não, é sax também. Esse aqui Esse é o que eu saxofone achei que soprano. Isso é um clarinete. Isso é um sax soprano? É o sax soprano. Olha É isso só. que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Tem muita gente que confunde, eu acho. Acha que isso é um clarinete, né? Eu confundo, pelo menos. Acho que Né, porque o clarinete ele é preto. Ele Mas- é normalmente de madeira, hoje geralmente tem de é. plástico e tal, mas Mas ele ele tem um. É um pouco diferente. É um pouco Mas pra quem diferente. não conhece, pode confundir. É isso que eu ia falar. Eu confundi. Você pensou o que eu tava pensando aqui já pra perguntar. Ou eu ia falar, Almir, fala pra nós sobre essas diferenças. Porque tem diferenças, tem vários tipos de som. Daqui, do saxofone? Do saxofone, né? Por que essa diferença? Por quê? Tem pessoa que não sabe, por exemplo, o Johnny tava nessa dúvida. Ué, mas ele tocou no sax? Não tocou no sax? Sim. Não, com prazer. O que acontece? Os caras que começaram a trabalhar, desenvolver instrumentos, eles se preocupavam com timbres. Né? Então você não tem um instrumento, até onde eu sei, o único instrumento que pega uma tessitura grandona, passando do grave pra caramba, pro agudo pra caramba, é o piano, mas o pai de todos é aquele pipe órgão, aquele que tem nas catedrais, coisa e tal. Aquele faz todas as oitavas, do grave profundo até um agudo quase subsônico. E o saxofone, ele foi desenvolvido, assim como outros instrumentos, ele foi desenvolvido pensando na voz humana, no quarteto vocal clássico. Né? Que aí você pega voz feminina aguda, soprano, voz feminina grave, contralto, voz masculina aguda, saxofone tenor, que é grandão, e voz masculina grave, saxofone barítono ou baixo. Né? Porque você não consegue, com o único saxofone, você chegar nesses timbres específicos de uma forma bem definida. Né? Aí o cara pegou um tubão grandão e fala, daqui pra cá é sax baixo, daqui pra cá é sax tenor. De onde que vem isso, meu Deus? As pessoas eram muito inteligentes. Mas você sabe o que eu acho? Eles não tinham internet, de repente não tinha nem praia, então o cara ficava o dia inteiro ali, de repente não tinha nem namorada, não tinha nada. Então o cara ficava naquilo ali, tempo livre pra ficar pensando, né? Pra ficar pensando. Isso aí até me remonta ao lance da escrita musical, de toda a notação musical que foi feito lá no período renascentista, né? Ali por um monge. Pô, os caras estudam pra caramba, os caras estudam latim, meu. O latim é uma língua que parece que já é até a língua morta, coisa e tal, mas na época o cara tinha que estudar latim, a língua dele que nasceu, a língua de onde ele estava, coisa e tal, e os caras só estudavam e escreviam, escreviam. E veio lá um monge lá que, de repente, eu acho que eu devo muito a ele, né? Não vou fazer nenhum comentário assim, né? Pô, mas o cara, ele registrou tudo que a gente tem de notação musical. Notação musical é que a gente escreve
de música, a forma como eu transmito para você a mensagem da música que eu compus. Teoria musical mesmo. Seria teoria, mas assim, a notação, como é que você vai colocar isso no papel? Né? E o cara fez isso. Então, naquelas épocas, o cara tinha o tempo todo para fazer isso, né? E hoje, por que eu não sou um cientista de química do saxofone? Porque eu gasto um tempo na internet, eu gosto de ir na praia também, então tem aquela coisa. Gosto de viver, né? Gosto de viver, gosto de dormir bem, né? Tem um negócio que eu gosto de assistir série também na televisão. Então você divide um pouco o seu tempo, né? Eu acredito que naquela época os caras produziam muito mais de uma forma muito específica. Os caras iam a fundo naquilo nas pesquisas. E eu acredito também que trabalhava com solução, né? Então, no Buscando caso, soluções. isso foi uma solução prática, né? Para juntar o que era necessário naquele momento, né? Exatamente. Então foi esse cara que criou, por exemplo, como que é escrito as notinhas, isso. A clave de sol, a clave de fá, como é que é? Ou é outra coisa posterior? Veio toda uma evolução. Sim, de símbolos e tal, né? Porque deixa eu fazer as perguntas, eu não sei, né? Vai que essa linguagem, por exemplo, da música, ela é universal? É igual a matemática? Ou não? Tem suas diferenças? A música... Se eu pegar uma partitura lá na Alemanha, eu vou conseguir ler? Vai tocar aqui. O cara manda para mim pela internet, te mandei aí o e-mail, tá? Isso é muito comum comigo, né? Bicho, a gente não vai ter como ensaiar. Tô te mandando as partes, estuda aí, depois a gente... Tá bom. Aí chega na hora de tocar, se ele mandou escrito certinho, e eu ler certinho, vai dar certo. Depende disso. Mandou certinho, tá? E aí, esse conceito de linguagem universal, eu acho que a gente precisa ter um pouco de... Enfim, ter alguma reserva, sabe? Logo que eu assumi a Banda Municipal de São Sebastião, eu fazia um serviço, uma participação da banda lá na aldeia de índios, aqui na Boracéia. Na Boracéia. E foi uma coisa linda, porque os índios prepararam uma apresentação. E o cara afinou o violão de um jeito dele, e eles cantaram uma canção linda, uma coisa muito linda. Eu praticamente que levitei ouvindo aquela canção, aquele cântico, com um único acorde, com tudo solto. Bling, 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 bling. Eu disse assim, o que esse cara está fazendo? Que afinação é essa? Então, assim, o conceito da linguagem universal, eu vejo com uma certa restrição. Então, dentro desse meio, né, onde eu pego todo a notação musical do Guido D'Arezzo, lá, que foi o cara que fez lá, né, e coloco aqui no papel, beleza. Mas será que eu vou entender a música que os índios lá fazem? Será que se eu for lá no lugar lá do Gengis Khan, eu vou entender a música deles? Será que se eu for numa aldeia lá no Himalaia, será que eu vou entender a forma como eles cantam? Será que se eu for na Índia, onde a coisa da notação, parece que eles... Aqui no Ocidente a gente lida com 12 sons, 7 notas e 12 sons, né? Porque entre uma nota e outra tem ali as alterações, dó sustenido, ré, lá eles lidam com 48. Então, será que eu vou entender a música deles? Então, fica assim, linguagem é universal? Não sei. Então, se você está num lugar onde se fala a mesma linguagem, que é o caso do Ocidente, beleza, mas se for expandir para o planeta Terra, eu não sei se essa coisa funciona. Mas é legal que você deu essa resposta que, né, gerou essa curiosidade até. Muito legal mesmo. O pessoal da técnica aí quer ler um pouquinho dos comentários? Tem muito? Pode ser? Pessoal aí comentando, participando. Pessoal feliz aí de estar participando do episódio de hoje com o Almir. Poxa, obrigado, pessoal, por estarem acompanhando, né? Bacana. Obrigado. Você é maestro, né? Só. Tem uma coisa interessante que é o seguinte. O maestro, você pode chamar de maestro, condutor, diretor, regente, coisa e tal. É a mesma figura, né? Antes dele pegar a batuta e subir no pódio, ele é músico. Assim, não tenho notícia de o cara que chegou a ser maestro sem ter sido músico. Porque o que acontece? Quando você está diante de um grupo grande, um dos cursos que eu fiz foi muito interessante. Então, era curso para instrumentos, todos, né?
clarinete, saxofone, percussão, fagote, trombone, tuba, contrabaixo, blá, 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 e regente. Então a gente ia para o canto. Aqui é a aula de regência. Ia lá com o maestro que ministrou as aulas. E cada músico ia para a sua aula com o seu professor com aquele instrumento. E toda aula, todo dia, o dia, né? Vamos dizer assim, o dia letivo, ele era coroado com nós, alunos de regência, regendo o grupo de músicos para peças específicas para aquele encontro. Então era uma coisa muito legal, que assim, você tinha a oportunidade de ter uma orquestra ao seu dispor para você treinar todas as dicas que você recebeu de regência. Era muito legal. E uma coisa interessante, que eu comento assim, até de uma forma não muito agradável, sem prazer algum comento isso, que um dos colegas da turma de regência, ele desistiu. E desistiu. Porque é uma coisa interessante, você sobe num pódio, que deve ter aí, mais ou menos, sei lá, 20 centímetros, você já, fica destacado. E, de repente, você vê ali 180 graus, músicos da tua extrema direita, tua extrema esquerda, coisa e tal, e todo mundo assim, ó. Olhando para você. Se você não faz nada, os caras ficam esperando. Eles estão esperando a sua direção, a sua condução, né? Só que é interessante que se aprende na prática, mas nos cursos de regência se tem vários toques. É assim, primeira coisa, existe o compositor, né? Vamos falar aqui um exemplo, por exemplo, de Beethoven, né? Tá. Então, o Beethoven, ele teve lá o privilégio de ele mesmo compor, ele mesmo fazer o arranjo e ele mesmo aplicar esse arranjo para a orquestra, né? Que até onde que eu tenho registro que eu li, ele foi até onde a dificuldade com a surdez, coisa e tal, mas ele ainda conseguia reger ali, mesmo com dificuldade para ouvir. Então, olha só, são etapas que, por exemplo, o cara que compôs pode não ser o mesmo que fez o arranjo para a orquestra, né? E pode não ser o mesmo cara que regeu a execução dessa peça junto com a orquestra. Então, são interpretações. E aí o regente, que está lá na ponta, lá já na ponta da execução, ele tem que estar preparado para entender o que é cada instrumento, às vezes até entendendo o que é cada músico, porque se você pensar, por exemplo, aqui na banda São Sebastião, 38 músicos, é um número grande. Aí você pensa, eu costumava pensar assim, antes do ensaio, nossa, eu sou mais um, então 38, 39 comigo. O meu dia hoje foi difícil. Nossa, eu tive um perrengue com isso aqui, mas eu tenho que voltar minha cabeça para esse ensaio. Se você pensar que tem outras 38 cabeças, cada um com a sua dificuldade, então ali já começou uma das primeiras tarefas do regente. É trazer todo mundo para a mesma intenção, que é tocar aquela peça. E às vezes o cara, sei lá, separou rompeu lá o casamento. O outro não pagou aluguel. O outro não pagou aluguel. Teve um caso de um músico que estava com síndrome do pânico no meio do ensaio, o cara começou a ter problema.